quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Pegue a palavra de Deus, pegue o Evangelho, por favor. Abra no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem o Evangelho e mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Faça com que a pessoa acompanhe a leitura conosco. Acharam? Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 6. Está escrito o seguinte: Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Amém? Simão Pedro entrou na sepultura de Jesus, no lugar onde estava o seu cadáver. E Simão Pedro ficou admirado, porque ele não viu ali o corpo de Jesus. Ele viu os panos que haviam enrolado o cadáver de Jesus. Eu já vou te explicar melhor isso. Mas eu vou ler outra vez aqui, preste atenção. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Amém? Agora eu leio mais uma vez, você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. Chegou, pois, bem alto, chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Amém? Você acredita que isso aconteceu? Que naquele domingo, Simão Pedro entrou no sepulcro de Jesus, não viu o cadáver de Jesus, mas ele viu os panos, os lençóis ali no chão, e também o lenço que estava na cabeça de Jesus, enrolado e colocado num lugar à parte. Quem acredita que isso de fato aconteceu? Levante a mão. Você crê nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Mas diga bem alto, glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, de novo, por tua conta. Continua aplaudindo e glorificando. Você que está nos acompanhando à distância, você que está nos ouvindo pela rádio ou pela internet, junte-se a nós agora. Glorifique a Deus conosco. Isso, dá glória, 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 glória. Mais, mais, mais. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, vem nos falar agora acerca deste mistério. Vem explicar para a tua igreja o que foi que aconteceu. Glorifica o teu nome através da tua palavra. Pai bendito, use a boca do pregador, use os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Graças a Deus. Senta, por favor. Igreja, o que aconteceu naquela sexta-feira foi brutal.
Todos os seguidores de Cristo ficaram em choque. Porque foi uma coisa tão rápida, tão acelerada, que parecia até que eles estavam assistindo um filme. Porque eles não tinham qualquer controle sobre os acontecimentos e eram com tanta rapidez que parecia uma coisa louca. E de fato foi uma loucura. Onde já se viu um homem ser preso de noite? E eu não sei se você sabe, não é de hoje que o direito no mundo todo proíbe prisões noturnas. Autoridade alguma pode entrar na sua casa para te prender de madrugada ou de noite, a não ser que esteja acontecendo um flagrante delito, esteja uma emergência. Mas a prisão noturna ela já é proibida, porque é ilegal, sempre foi ilegal. Prenderam Jesus de noite, de madrugada, montaram um julgamento totalmente ilegítimo, e ele foi julgado às escondidas durante a noite. Quando o dia amanheceu, ele já tinha sido condenado pelo tribunal religioso. Já começou a sessão de pancadaria contra ele ali mesmo naquele tribunal religioso. Depois, os discípulos que ainda estavam seguindo Jesus naquela série de acontecimentos, especialmente João e Pedro, viram como ele foi maltratado, acompanharam depois o seu julgamento político, o seu julgamento popular, o seu julgamento romano, e viram que Jesus foi levado para lá e para cá rapidamente, e apesar dos tribunais declararem a sua inocência, mesmo assim ele foi muito castigado. E nunca se viu um condenado à crucificação receber uma coroa de espinhos na cabeça. Nunca. Nunca houve na história de todos os milhares que foram crucificados, porque era uma prática normal do Império Romano, condenar os homens, os criminosos, à morte de cruz. Nunca, em toda a história dos castigos romanos, algum preso, algum condenado recebeu uma coroa de espinhos na cabeça, e Jesus recebeu. E ele foi pregado na cruz na sexta-feira às 9 horas da manhã, foi uma coisa muito rápida. E ele ficou pendurado na cruz das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, quando morreu na sexta-feira. E na própria sexta-feira o seu cadáver foi retirado da cruz, lavado às pressas, uma mistura de mirra e aloés, que José de Arimateia e Nicodemos prepararam ali rapidamente. Enrolaram o cadáver de Jesus em lençóis limpos de linho fino, como se fosse uma bandagem, uma mumificação precária. E a cabeça de Jesus, que era a parte mais sofrida, a parte mais desfigurada, enrolaram lenços, fizeram ataduras e amarraram. E aí levaram o corpo de Jesus naquela mesma sexta-feira e o colocaram numa gruta escavada na rocha, numa caverna, e na entrada desse sepulcro uma grande pedra tapando a entrada. E assim tudo aconteceu numa velocidade impressionante, e os discípulos que acompanharam tudo aquilo estavam em choque. Todos estavam traumatizados e apavorados. Foi uma brutalidade indescritível, uma coisa difícil de ser esquecida. Era o assunto dos discípulos, e eles ficaram com muito medo, e se trancaram em casa, e ficaram ali chorando muito. Eles lamentavam muito. Um dizia para o outro: você viu? Surraram Jesus da cabeça aos pés, açoitaram todo o seu corpo, saíam pedaços de pele, de carne, pedaços do couro cabeludo, e choravam muito. E Pedro também chorava: eu neguei Jesus, eu falei que eu não o conhecia. Ele olhou para mim
Quando pela terceira vez eu jurei que eu nunca tinha visto aquele homem, ele olhou para trás e eu vi os olhos de Jesus. Eu neguei Jesus e eles choravam e diziam: e que horrível, o corpo dele todo despedaçado, desfigurado, aqueles pregos enferrujados, enfiados nas suas mãos, nos seus pés, ele todo torto naquela cruz, sangrando desde manhã até o fim do dia. E eles choravam e passaram o resto daquela sexta-feira chorando, não dormiram à noite. Quem poderia pegar no sono depois de todos aqueles acontecimentos? Passaram o sábado chorando e trancados em casa, e relembrando tudo que tinham feito com Jesus, a selvageria que foi feita contra ele. Eles passaram aquele sábado de luto chorando muito, porque o judeu, com relação à morte, ele é dramático. Ele se descabela, ele joga cinza no rosto, ele rasga as vestes, ele se lança no chão, ele começa a uivar, ele chora. E aquele grupo tinha mais do que motivos para fazer isso. Não apenas por solenidade ou ritual, mas por causa da convivência que eles tiveram com Jesus durante 3 anos, com muita proximidade. Foram testemunhas dos seus milagres, prodígios e maravilhas, da sua bondade, do seu caráter, da sua santidade. Então, toda aquela selvageria contra Jesus tinha uma dimensão muito maior e um choque muito grande, porque foi injusto, foi cruel, foi bárbaro, foi selvagem. Eles choravam muito, passaram o sábado chorando, continuavam trancados dentro de casa. Mas domingo, o primeiro dia da semana, e na época não se chamava domingo, e sim o primeiro dia da semana, porque era o primeiro dia depois do sábado, eles estavam ainda com olheiras, acordados, ninguém conseguiu dormir. Choravam muito, lembravam as coisas, choravam, lamentavam, tudo muito recente ainda, tudo ainda muito sofrido, muito dolorido, tudo ainda muito traumatizante. Domingo pela manhã eles estavam trancados em casa e chorando. Aí bateram a porta. E eles ficaram com medo, estremeceram. Seriam, por acaso, as autoridades agora nos procurando para nos prenderem também? E bateram. E bateram de novo. E eles com medo, eles foram ouvindo aquela pancadaria na porta. Abre, não abre, abre, não abre. Aí eles ouviram a voz de uma mulher. A voz de uma mulher lá fora. Abre, abre, sou eu, Maria Madalena. Aí eles foram lá e abriram a porta. Aí a Maria Madalena chorando também. Já chegou chorando, chegou desesperada. Vocês têm que me ajudar. Vocês têm que ajudar. Vocês têm que fazer alguma coisa. Vocês têm que sair de casa agora. Vocês têm que ir comigo no cemitério. O que aconteceu, Maria Madalena? Vocês têm que ir comigo. Roubaram o cadáver de Jesus. Eu fui hoje cedo no cemitério. Eu fui lá com a Maria, a mãe do Tiago. Eu fui com outras mulheres ali, porque eu queria chorar no sepulcro de Jesus. Eu queria perfumar o seu cadáver. Mas quando a gente chegou lá, o sepulcro estava escancarado. E eu vi ali a roupa tudo no chão. Eu tive medo, eu saí correndo. Roubaram Jesus, roubaram o cadáver de Jesus. Vocês têm que ajudar a encontrar o corpo do Senhor. Aí os 2 discípulos mais afoitos, que tinham seguido Jesus naquela sexta-feira, ou seja, Pedro e João, esses 2 acompanharam Jesus durante todo o seu julgamento, durante a sua prisão, durante a sua condenação. Esses 2 estavam ali firmes. Então esses 2 que haviam acompanhado tudo desde sexta-feira, eles tomaram a iniciativa e saíram correndo de casa na direção do cemitério. Foram correndo. Nos diz aqui a palavra, quero que você acompanhe comigo. Estou no versículo 3. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Pedro e João foram ao sepulcro. Versículo 4.
e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. João correu mais do que Pedro. Talvez por mais pressa, por mais disposição física, por mais preparo físico. Será? Eu só sei que ele se distanciou de Pedro, ele correu mais do que Pedro, e ele chegou primeiro lá no sepulcro, no cemitério, e ele viu o sepulcro escancarado. A pedra que fechava a gruta estava do lado. E ele chegou na entrada do sepulcro, tudo escuro ali dentro, e ele olhou, e ele viu no chão os lençóis que envolviam o corpo de Jesus, amarrados exatamente na posição em que estavam no defunto, como se ninguém tivesse mexido. E ele teve medo de entrar. Ele ficou com o coração disparado. Ele ficou olhando aqueles lençóis no chão e não tinha coragem de entrar. Aí vem o Pedro, vem arfando, cansado, desesperado. E o Pedro chega na entrada do sepulcro e ele vê e ele entra. Pedro toma a iniciativa de entrar. Quando Pedro entrou no sepulcro, João veio logo atrás, com medo. Era uma gruta escavada na rocha, não era uma gruta natural. Diz aqui a palavra. Versículo 5, João abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Pedro ficou ali no sepulcro. Ele ficou olhando no chão, admirado. Como pode? O corpo dele foi colocado aqui. Esses lençóis envolviam o seu cadáver. Os nós continuam amarrados. Nenhum nó foi desatado, ninguém mexeu nos panos, nos lençóis. É como se o corpo dele tivesse saído de dentro dos panos, e os panos murcharam, e estão exatamente na posição em que o seu cadáver estava. Pedro ficou admirado. Como que tiraram o cadáver dele daí? Como que tiraram o cadáver sem desamarrar os lençóis? Mas por que alguém iria roubar o cadáver de Jesus e largar os panos aqui? Não tem lógica. Se alguém viesse aqui para roubar o cadáver de Jesus, levaria com uns panos. Como? Que mistério é esse? Os lençóis exatamente na posição em que o cadáver de Jesus foi colocado, mas o corpo não está dentro. Aí Pedro ficou olhando em volta, dentro do sepulcro. Aí ele vê os lenços que estavam enrolados na cabeça do cadáver. Ele vê os lenços enrolados e colocados num lugar à parte. Aqui, Que escritor poderia imaginar uma coisa dessa? Pensa bem. E com essa simplicidade, olha o que diz aqui, Vamos ler o versículo 6 e 7 de novo, que a gente leu no início da nossa leitura. Preste atenção. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Quer dizer, naquela época, quando se colocava um cadáver no sepulcro, o corpo era deitado numa espécie de lápide no chão. Era uma lápide escavada na própria pedra, onde o cadáver era colocado. Não ficava no alto, era no chão. Ele viu os lençóis no chão. Continuando aqui.
e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Enrolado num lugar à parte. Houve um movimento ali dentro. Natural seria que esses lenços que cobriam a face do cadáver estivessem ali na cabeceira, no chão, junto com os lençóis. Mas houve um movimento ali dentro. Os lenços enrolados e colocados num lugar à parte. Mas por que alguém faria isso? E a Maria Madalena do lado de fora chorando. Onde levaram o meu Senhor? Para onde levaram o seu cadáver? Quem poderia ter feito isso? É vilipêndio de cadáver. E ela chorando. Mas não tem lógica. Pedro e João ficaram admirados. Se alguém quisesse roubar o corpo de Jesus, levaria com os panos, os lençóis, levaria com tudo, com os lenços. Por que alguém roubaria um cadáver e o levaria nu? E por que alguém iria desembrulhar, enrolar os panos que estavam no rosto e colocar ali num lugar à parte? Não tem lógica. É um mistério. E eles ficaram admirados e sem entender o mistério. Ficaram sem entender o que havia acontecido. Pedro e João ficaram ali mais um tempo, tentando entender o que havia acontecido. Ficaram mais um pouco e disseram: vamos voltar. Porque só eu e você, João, saímos de casa. O resto está tudo lá trancado, com medo. Vamos contar para eles o que foi que aconteceu. O que é que nós vimos? E Pedro e João voltaram e encontraram os outros discípulos ali em casa, preocupados. E aí, o que aconteceu? O que foi? Aí eles contaram um mistério. Um mistério. O cadáver dele não está lá. Nós entramos no sepulcro, mas os panos estão. E é interessante que os lençóis que envolviam seu cadáver estão amarrados exatamente na posição em que o seu corpo jazia. Mas o lenço que estava na sua cabeça, colocado num lugar à parte e todo enrolado. E eles ficaram pensando nisso o tempo todo. Por que você acha que chegou no Evangelho essa descrição? Porque esse é um detalhe que o apóstolo João está dando, que os demais discípulos não deram quando escreveram a parte de Mateus, Marcos e Lucas. João entrou no sepulcro, você pode ver aqui o versículo 8, ó. Então entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. João, ele viu. Ele está dizendo que ele viu, ele está dando esse detalhe. O detalhe dos panos e do lenço. Um detalhe maravilhoso, impressionante. João não se detém a explicar isso. Por quê? Ele não se detém a explicar isso. Por quê? Que para nós é um mistério, mas que para eles estava muito claro. Então vamos nos transportar para a época em que Jesus viveu e saber como que eram os costumes entre o Senhor e o seu criado, entre o dono e o seu servo. Quando um criado preparava a mesa para o seu senhor comer, almoçar, jantar, esse criado deixava tudo pronto, colocando lençóis, panos sobre a mesa, com toda a comida. E ele colocava do lado ali lenços arrumadinhos ao lado do prato, como se fossem guardanapos. E aí o criado, ele saía da sala de jantar ou de almoço, ele saía
ele não ficava vendo o seu senhor comer. O criado, ele ficava num lugar retirado, escondido. Ele não podia observar como o seu senhor fazia ao se alimentar. O criado não participava desses olhares. Então o senhor, ele se servia da refeição e o criado ficava fora da visão, num lugar à parte. E o senhor demorava o tempo que ele queria lá para comer. Demorava o tempo que ele queria. Se o criado visse o seu senhor se levantando e saindo, antes de mexer na mesa, ele tinha que observar os panos e os lenços. O senhor se levantava então, e o criado ia até a mesa e olhava os panos. Se por acaso o lenço que o senhor usava como uma espécie de guardanapo, se por acaso aquele lenço estivesse todo enrolado, significava: eu terminei, pode tirar a mesa. Mas se o criado chegasse e visse que o pano estava ajeitadinho ali do lado, o lenço e também a toalha da mesa, se estivesse tudo ajeitadinho, ele não poderia mexer na mesa. Ele teria que voltar para o seu lugar, escondido, fora da visão do seu amo, do seu senhor, e esperar que o seu senhor terminasse a refeição. O criado não podia mexer, porque o lenço arrumadinho queria dizer o seguinte: eu voltarei. Quando o Senhor Jesus ficou ali na sepultura, ele poderia ter se levantado com todas as ataduras envolvendo o seu corpo, o seu cadáver. Ele poderia perfeitamente desamarrar o lenço que estava na sua cabeça, como ele poderia também perfeitamente desamarrar os lençóis e se livrar daquilo que eram as ataduras da morte. Ele poderia ter se levantado com todos os panos. A maneira como Jesus Cristo fez mostra duas coisas. Primeiro, os lençóis arrumadinhos no chão, na mesma posição que estava o seu cadáver, significa que no momento em que ele ressuscitou, o seu corpo glorificado atravessou os panos e ele se pôs de pé. E os panos murcharam, mas murcharam arrumadinhos. E quando ele tirou o lenço que estava na cabeça, mostrou substância. Mostrou duas coisas: que o seu corpo agora tanto pode atravessar coisas, como também tem substância para pegar coisas. Então ele mesmo tirou o lenço que estava na cabeça, enrolou e pôs num lugar à parte. Segundo o costume da época, quando o criado olhava e via o lenço totalmente enrolado, o que significava? Eu terminei. Qual foi a mensagem que Jesus Cristo mandou então para os discípulos e para a igreja? Eu terminei. Eu venci a morte. Eu venci o inferno. Eu venci o pecado. Eu venci o mundo. Eu venci as trevas. Eu terminei. O que eu vim fazer, eu terminei. Mas aqueles lençóis colocadinhos no chão e arrumadinhos, o que significavam? Quando o criado chegava e olhava e via os panos arrumadinhos, ele não podia mexer, porque queria dizer: o Senhor estava mandando um recado: eu voltarei. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Que este mesmo Jesus que tem duas naturezas, que é humano e que é Deus,
Esse mesmo Jesus que tem um corpo como o meu, como o seu, mas ao mesmo tempo um corpo glorificado, capaz de atravessar até panos e paredes. Esse Jesus que tem duas naturezas especiais, ele está mandando uma seguinte mensagem para a sua igreja no nosso tempo e para a igreja de todos os tempos. O que eu tinha que fazer, eu fiz, eu terminei, mas a obra ainda vai ser completada. Igreja, espere, está tudo arrumado, está tudo preparado, eu voltarei. Oh glória, eu voltarei. Servos e servas, criados e criadas, escravos e escravas do Senhor, aguardem, eu voltarei. E Jesus disse isso antes da cruz. Evangelho de João, capítulo 14, é sublime. Eu gosto muito de ler essa passagem, especialmente em cerimônia fúnebre. Eu não gosto de fazer cerimônia fúnebre, não. Mas quando eu vejo o pessoal chorando desesperadamente num funeral, eu gosto de ler o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os discípulos estavam dentro de casa chorando, desde sexta-feira. Estavam com olheiras, eles não dormiam. Coitado de Jesus, coitado de Jesus, coitado de Jesus. Mas a mensagem do pano está dizendo: não chore, eu voltarei. Eu não estou morto, eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E quando eu voltar, eu vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. E aí você sabe, os discípulos, apesar de terem recebido esse recado de Jesus, continuaram trancados em casa, com medo de serem as próximas vítimas. Ficaram trancados em casa, naquele domingo o dia inteiro, apenas comentando o mistério do desaparecimento do cadáver de Jesus. E eles estão outra vez trancados em casa, guardando silêncio, alguns chorando, e de novo eles escutam na porta. E agora? E agora? O que será? Ai, vieram nos prender. A semana está começando. Nós vamos ser presos. Bateram de novo na porta. Aí eles ouvem outra vez a voz daquela mulher: sou eu! Sou! Abra a porta! Eu quem? Maria Madalena! Mas ela não está mais chorando. E eles vão abrir a porta. Maria Madalena não chora mais. Maria Madalena está alegre, está feliz. Ela diz: depois que vocês saíram de lá do cemitério, eu continuei chorando na entrada do sepulcro. Eu chorava muito. E eu senti uma pessoa atrás de mim. Eu pensei que era o jardineiro. E eu, sem olhar para o jardineiro, eu disse para ele: o senhor sabe onde está o cadáver do meu Jesus? Eu quero Jesus, nem que seja morto. Mas aquele homem que estava atrás de mim não era o jardineiro, era o próprio Jesus ressuscitado. Eu vi Jesus, eu encontrei Jesus, eu abracei os pés de Jesus, Ele está vivo. Os discípulos ficaram olhando para Maria Madalena, olhando entre eles: doida, doida, doida. Ela está tão traumatizada. Ela amava tanto Jesus. Ela está delirando. Ela está imaginando coisas. E outros diziam: imagine só
se Jesus iria aparecer para uma mulher. Se ele tivesse que aparecer para alguém, ele ia aparecer para nós, que somos seus discípulos. Essa Maria Madalena nem discípula dele é. E depois, essa mulher tinha 7 demônios. Eu vi Jesus tirar dela 7 demônios. Essa testemunha não tem qualificação. Essa mulher não tem qualificação. Vocês conhecem o passado dela, não dá bola, não ouve o que ela está falando, é doida. Acho que os demônios botaram tudo nela. Está doida. Ela disse, é verdade, eu conversei com Jesus e ele conversou comigo. Não acreditem, é louca. E eles não acreditaram. Continuaram trancados em casa. Mais tarde, naquele domingo, tipo assim, entre 4 e 5 horas da tarde, mais ou menos, eles são novamente interrompidos. 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús voltam correndo para Jerusalém e começam a dizer para aquele grupo, ele apareceu para a gente. Nós estávamos indo no caminho de Emaús e ele chegou junto de nós como se fosse um estranho e foi conversando conosco. Mas enquanto ele conversava conosco, nosso coração ardia de alegria, mas a gente não reconhecia que era o Senhor. E aí nós o convidamos para passar a noite conosco, para ele pousar na nossa casa, porque o dia estava acabando, estava escurecendo. E ele aceitou o convite e entrou na nossa casa. E aí nós nos sentamos à mesa para comer pão. Aí ele pegou o pão e fez daquele jeito que só ele sabe fazer. Ele pegou o pão, ele deu graças, ele abençoou, ele partiu e nos deu para comer. E quando ele fez isso, os nossos olhos se abriram e nós vimos que era Jesus, aquele que morreu na cruz. Ele está vivo sim, ele ressuscitou dos mortos. A Maria Madalena falou que viu ele, mas é verdade, ele está vivo. Ele se encontrou conosco lá no caminho de Emaús. Aí eles estão lá, mas será? Será que é verdade? Mas isso é fabuloso demais, será que é verdade? Fecha a porta assim mesmo. Fecha a porta, vamos ficar aqui conversando. Será? Mas vocês têm certeza? Nós temos certeza absoluta, era Jesus. Mas como que vocês não reconheceram ele logo de princípio? Os nossos olhos estavam fechados. Mas era ele sim, era ele, com certeza era ele. E a Maria Madalena, é ele sim, ele ressuscitou. Será? E eles com as portas e janelas trancadas. De repente, no meio de todos, quem aparece? Do nada. Do mesmo modo que ele atravessou os lençóis, ele atravessou aquelas paredes. Ele surge do nada ali no meio dos discípulos. E ele diz imediatamente, paz seja convosco. E eles ficam assustados. Um fantasma! É um fantasma! Aí Jesus diz, por que vocês estão pensando isso? Olha aqui, pode me tocar. Mexam em mim. Um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Me mexam aqui, toquem em mim. Eu não sou um fantasma, não. E eles continuavam admirados. Será? Aí Jesus diz, vocês têm alguma coisa para comer? Tem. O que vocês têm aí para comer? Tem um pedacinho de peixe defumado. Me dá aqui. E mais? Tem um pouco de mel. Me dá aqui. Aí Jesus comeu o peixe e comeu o mel. Por que ele comeu? Para provar que ele não é espírito. Espírito come, igreja? Espírito não come, né? O pessoal que faz oferenda para as entidades, para os espíritos,
que preparam aquele frango com farofa, colocam uma garrafa de cachaça do lado, põe charuto ali. Esse pessoal que faz oferenda, eles colocam debaixo do poste à meia-noite, ou então ali junto ao muro do cemitério, colocam à meia-noite. Para o espírito, não é? Quem faz oferenda para essas entidades está dando o frango, a farofa, a cachaça, o charuto, para um espírito. No dia seguinte, se nenhum defunto passou a mão, se nenhum cachorro comeu o frango, está tudo lá, ó. Está o frango lá cheio de mosca, está a garrafa de cachaça ali, porque espírito não come nem bebe. É verdade ou não é? Espírito não come nem bebe. E aí cai por terra toda a tese das testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus ressuscitou em espírito, sendo que só esta frase já é uma aberração. Como é que alguém ressuscita em espírito? Eles dizem que Jesus continua morto, que o cadáver de Jesus foi tirado da sepultura pelo próprio Jeová, e que no dia do juízo final vai ser exibido o corpo morto de Jesus, para que as pessoas tenham uma segunda chance de receber Jesus como Salvador. O testemunho de Jeová prega e acredita nisso. É isso que eles ensinam. Que Jesus ressuscitou em espírito. Como que alguém ressuscita em espírito? Se um espírito não come... Olha, o mel ele é líquido, concorda comigo? Jesus comeu o peixe que é sólido e comeu o mel que é líquido. Espírito come, espírito bebe. Como é que Jesus ressuscitou em espírito? Quando alguém der te oferecer um curso das testemunhas de Jeová, não aceite, viu? Não aceite. Nem receba na tua casa. Estou falando abertamente. Porque eles acreditam num Jesus morto. Eles acreditam num Jesus derrotado. Mas o Jesus que nós estamos anunciando, e que a palavra de Deus está falando, e que o próprio Jesus disse, é o Jesus que está vivo pelos séculos dos séculos. Eu terminei a minha obra, eu venci a morte, eu venci o inferno, eu venci o pecado, eu venci as trevas, eu venci o príncipe deste mundo. Mas não façam nada porque eu vou voltar. Meus servos, eu vou voltar. Essa é a mensagem. Quando Jesus disse para os discípulos, vocês têm alguma coisa para eu comer? Tem esse peixinho aqui, daqui. E Jesus mastigou e engoliu. Que mais vocês têm aí? Um pouco de mel, me dá aqui. Tomou mel. Acho que é por isso que inventaram esses pratos com molho doce, né? Porque peixe defumado com mel é uma novidade da culinária. Jesus só comeu para provar que ele não é um espírito, que ele não é um fantasma. Ainda que o seu corpo possa atravessar lugares. Ainda que o seu corpo possa se deslocar em alta velocidade. Olha só, ele estava lá no caminho de Emaús, na casa dos 2 discípulos. Os 2 discípulos voltaram correndo para Jerusalém. Estão contando a novidade que eles comeram pão com Jesus. E Jesus em alta velocidade aparece na frente deles. Esse é o nosso Jesus. O Jesus com o corpo glorificado. Esse Jesus que está em toda parte, onde Ele quiser, Ele aparece. E Ele fez uma promessa para mim e para você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Quer acreditar nisso? Jesus está presente aqui no nosso meio. Jesus está vivo, ressuscitado, glorificado. Jesus, Ele sabe da tua vida. Ele sabe das tuas inquietações. Ele sabe das suas contradições. Ele sabe até das suas dúvidas. Ele sabe de tudo. E Ele tem paciência de trabalhar com cada um de nós particularmente. E depois
depois que Jesus apareceu ali para os discípulos, Jesus disse assim: vocês vão pregar este evangelho. Vocês vão contar isso para todo mundo. Mas eu volto para dar mais instruções. E Jesus desaparece outra vez. Aí chega o Tomé. E os discípulos agora todos dizendo: ele ressuscitou, ele esteve aqui, ele falou conosco, ele comeu conosco, ele comeu até mel. E o Tomé diz: eu não acredito. Se eu não vir as marcas dos cravos nas mãos e nos pés, se eu não colocar o meu dedo ali na ferida, eu não acredito. É duro demais, né? Ai. É duro demais. Coitado de Jesus. Você sabe que às vezes eu tenho tanta pena de Jesus. Pena nesse sentido, né? Ele vem da prova que está vivo, da prova que ressuscitou, não é? Mais prova do que ele tem dado para você, guardando a sua vida, curando suas enfermidades, abençoando o seu trabalho, sua família, livrando você do perigo. Mais provas do que ele tem dado, que ele está vivo. E tem gente que diz: eu não acredito, isso para mim tudo é fábula. É triste isso, né? Chega da pena, não chega? Chega da pena. Eu não sei se a gente deve sentir dó por causa do esforço que Jesus faz para as pessoas acreditarem, ou se a gente deve sentir dó das pessoas que não acreditam. Eu acho que a gente deve sentir dó das pessoas que não acreditam. Porque a pessoa acreditando ou não, a verdade não vai mudar. Jesus Cristo ressuscitou em carne e ossos e está vivo pelos séculos dos séculos e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. A pessoa acreditando ou não, ele continua sendo o El Shaddai, o Todo-Poderoso. A pessoa acreditando ou não, ele vai voltar. Ele prometeu que vai voltar. A pessoa acreditando ou não, ele continua sendo o Senhor. Jesus não vai alterar o seu status se a pessoa acredita nele ou não. É da pessoa que ele deve ter dó, da pessoa que não acredita. O Tomé não acreditava. Eu só acredito se eu colocar o meu dedo na ferida. 8 dias depois, estavam todos trancados na mesma casa. E o Tomé estava junto. E aí, do nada, Jesus aparece outra vez. Todo mundo ficou feliz. Todo mundo ficou alegre. A pessoa que acredita em Jesus fica feliz de saber que ele está no nosso meio. A pessoa que crê em Jesus não precisa nem ver para acreditar, não é? Não precisa nem ver para se alegrar. Mas o Tomé, ele tremia que nem uma vara verde. Ele começou a passar mal. E Jesus foi direto em Tomé. E Tomé tremia muito. Jesus pegou na mão do Tomé e falou: Tomé, me dá aqui o teu dedo. Põe o teu dedo aqui, Tomé. Enfia o teu dedo aqui. E o Tomé tremendo. E Jesus, me dá a outra mão. Enfia aqui também, Tomé. Tomé, põe a tua mão aqui no meu lado, onde a lança entrou, vai. Põe o teu... Não. Põe o teu dedo aqui, Tomé. Você só acredita se colocar o dedo? Põe o teu dedo aqui, Tomé. Aí Tomé caiu de joelho. Ai, Senhor meu e Deus meu. Aí ele creu. Mas Jesus disse: porque você viu, crê? Ô Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Oh glória, eu não vi, mas eu sou bem-aventurado. Você não viu, mas você é bem-aventurado. Você que crê, você é bem-aventurado. Bem-aventurados os que não viram e creram. E tanto creio que eu sei que ele vai voltar. Jesus ficou com os seus discípulos ainda, para criar convicção neles, de que não era um espírito e não um fantasma. Jesus ainda ficou com os discípulos por 40 dias. Dormindo com eles, andando com eles, comendo com eles, bebendo com eles. E cada um chegava perto de Jesus e ficava olhando. Poxa, mas é ele mesmo. Um outro discípulo disfarçava, ia conversar com ele, mas ficava examinando. É ele mesmo. 40 dias, dia e noite,
Jesus ficou mais 40 dias, dia e noite. E todo mundo olhando. Poxa, mas é ele mesmo. A marca ainda está no pé. As marcas ainda estão nas mãos. A testa dele está cheia de cicatrizes. É ele mesmo. As marcas da coroa de espinho, é ele mesmo. Dia e noite, por 40 dias, examinaram Jesus disfarçadamente. Chegavam perto, olhavam por detrás, mediam. Aí no final dos 40 dias, Jesus levou todos os discípulos, e já eram mais de 500 pessoas. Levou até o alto do Monte das Oliveiras. Aí disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E Jesus foi subindo aos céus, e todo mundo ficou olhando. Que visão extraordinária, subindo aos céus. Mais de 500 pessoas no alto do Monte das Oliveiras olhando ele subir aos céus. E ele foi subindo, 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 e com os braços abertos e abençoando os discípulos. E foi subindo, subindo, até que uma nuvem o ocultou. Mas todos continuavam olhando na direção da nuvem. Será que dá para ver ele ainda? Ele subiu. Será que dá para ver? Eu não enxergo tão bem de longe. Você está conseguindo ver ele aí? Não, também não estou conseguindo ver mais. Mas vamos continuar olhando. Quem sabe a gente vê. Aí chegaram 2 homens vestidos de branco. Chegou um deles e disse assim: por que vocês estão olhando para o céu? Antes que eles dissessem: a gente quer ver Jesus ainda. Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que entre vós foi recebido no céu, um dia ele há de vir, assim como para o céu os vistes subir. A promessa está feita. O Senhor vai voltar para os seus criados. Ele vai voltar. A igreja tem que estar preparada para isso, e eu vou pedir a toda a igreja que se coloque de pé. Bem-aventurados os que não virem crer. Bem-aventurada a pessoa que, ao ouvir uma mensagem como esta, cria convicção no seu coração de que Jesus é Deus, de que Jesus está vivo, e de que Jesus vai voltar, e mais ainda, que Ele já está às portas. Bem-aventurada é a pessoa que crê nisso, e entrega a sua vida para Jesus, e se converte a Ele de coração, e espera o seu Senhor voltar. Está vendo essa mesa arrumada aqui, ó? Para nós é a mesa da Santa Ceia. Mas essa mesa arrumadinha quer dizer o seguinte: servos e servas, me aguardem, porque eu vou voltar. Essa mesa anuncia a volta de Jesus, porque o Evangelho nos manda celebrar a Santa Ceia até que Ele venha. E quando Ele vier, nós celebraremos a ceia com Ele. Eu sou chamado por Deus, primeiro para ser salvo. Esse é o meu primeiro objetivo. Sou chamado pelo Senhor para pregar o Evangelho. E quando eu prego o Evangelho, eu não posso permitir que uma alma escape. Quando eu prego, alguém tem que crer. Eu espero que você tenha crido no que você ouviu. Se você creu, você é bem-aventurado. Se você creu, você é bem-aventurada. E a pessoa que crê deve entregar a vida para Jesus. Deve deixar isto muito claro. Deve mostrar para o céu, para a igreja, para o mundo e para o inferno que crê em Jesus.
Jesus disse, bem-aventurado quem crê. A pessoa que não viu, mas crê. Essa pessoa é bem-aventurada. É mais do que feliz. Se você está crendo nesta palavra, você vai entregar a vida para esse Jesus que está vivo. Você não vai entregar tua vida para mim, porque eu entreguei minha vida para Jesus também. Você vai entregar a tua vida para Jesus. Se você crê que Ele é Deus, se você crê que Ele está vivo, se você crê que Ele vai voltar, então entregue tua vida para Jesus agora. Faça isso sem reserva e venha do jeito que você está. Jesus não está pedindo para você virar santo para depois se entregar para Ele. Jesus não está mandando você consertar a tua vida para depois se entregar para Ele. Ele quer que você venha exatamente do jeito que você está. Venha com as suas contradições, venha com as suas dúvidas, venha com os seus vícios, venha com as suas doenças, venha com os seus tormentos, venha com todas as suas misérias, venha com todos os teus pecados, venha com todas as tuas culpas, mas venha, se você crê nele. Se você crê nele, venha, porque a igreja convida, mas quem tem que aceitar o convite é você. O pregador prega, mas quem toma a decisão é você. É você que tem que dizer, eu quero, eu creio, eu quero entregar a vida para Jesus. Então olhem todos para mim aqui, ouvindo esta palavra e crendo. Quem aqui quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer? Erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, erga a mão bem alto. Ô glória! Você que ergueu sua mão, vem aqui para frente comigo, venha para cá. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais, igreja. Vamos glorificar mais, igreja. Olha quanta gente que está vindo. Olha quantos bem-aventurados. Oh glória! Eu preciso chamar aqui na frente. Me escute, eu preciso chamar aqui na frente aquela pessoa que está muito fraca na fé, ou aquela pessoa que até pensa em parar, desistir. Você ainda não desviou, você ainda não se afastou, mas a cada semana que passa você sente menos vontade de continuar no caminho. Às vezes você tem vontade de desistir, de largar tudo e ir para o mundo mesmo. Mas olha a palavra que o Senhor está mandando especialmente para você. Não é hora de se ausentar. Você tem que estar de prontidão. Você não está vendo Jesus. O servo não viu o seu amo, não viu o seu Senhor. Mas o seu Senhor sabia que o servo estava ali esperando. Você tem que ser como esse servo, esta serva que espera o seu Senhor. Você não pode desistir. Então você que está fraco na fé, você que está fraca na fé, você que está afastado sem igreja, vem aqui para frente que nós queremos orar por você. Queremos que a sua fé seja renovada, fortalecida, abençoada. Hoje você vai receber o renovo do Espírito de Deus. Hoje a tua fé vai ser fortalecida. O Tomé estava muito fraco, mas ele viu e creu. E o Senhor está dizendo, você é mais bem-aventurado do que o Tomé. Porque você não está vendo, mas está crendo e está vindo aqui na frente. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você que está com sentimento de culpa, pastor João Ribe, eu tenho uma acusação contra a minha vida, eu quero ficar em paz. Especialmente porque hoje é Santa Ceia. Eu quero tomar esta Santa Ceia em paz, com a certeza do meu perdão. Então vem aqui para frente também. Não precisa nos contar nada do que aconteceu. Tão somente venha para frente para receber esta oração. Se você quer realmente ficar em paz no teu coração, vem aqui para frente conosco. Porque hoje você vai celebrar a mesa do Senhor. Esta mesa está dizendo para você, Jesus Cristo vai voltar. Venha, venha. Você não pode ficar com sentimento de culpa e nem acusação na sua vida. Venha para cá. Enquanto mais pessoas estão vindo, quero falar com você que está nos escutando pela rádio, em qualquer emissora aqui no Brasil. E quero falar com você que está nos escutando fora do Brasil também. Quero mandar um abraço carinhoso para você de Portugal.
para você da Ilha da Madeira, para você de Cabo Verde, para você de Moçambique, para você da Guiné-Bissau. Você está ouvindo esta palavra. Jesus vai voltar ao mesmo tempo para o planeta inteiro. Quando Ele voltar para nós aqui no Brasil, Ele estará voltando também para você em Cabo Verde, em Lisboa, na Ilha da Madeira. Ele estará voltando ao mesmo tempo para o planeta inteiro. Então você não pode ficar com a sua vida largada desse jeito. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus. Você que está escutando de longe, em qualquer emissora de rádio, em qualquer lugar desse planeta, você quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio. Você que está acompanhando no computador, pela internet, você quer entregar a vida para Jesus, se ajoelha aí ao lado do teu computador. Você que está dirigindo nas ruas da cidade, ou nas estradas deste país, ou de outro país, você que está ouvindo essa mensagem de longe, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, não precisa parar o veículo, diminua a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos fazer uma oração agora. E eu vou convidar cada pessoa que veio aqui para frente, e também o meu filho na fé, pastor Ubiratã Araújo, para vir aqui comigo, e vou convidar você a se ajoelhar comigo diante do Senhor. O Tomé caiu de joelhos diante dele. O Tomé dizia assim: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse: só porque você viu, você creu, Tomé. Bem-aventurados os que não viram e creram. Você não está vendo, mas eu te digo que você é mais bem-aventurado do que Tomé. Se você consegue crer, você é bem-aventurado. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está de joelhos, a igreja continue de pé, a igreja estenda a mão direita na direção de cada pessoa que está ajoelhada. Você que está de joelhos, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra, e eu sei que o Senhor fez a obra completa para me redimir, para me resgatar. E o Senhor venceu a morte, venceu o inferno, venceu as trevas. O Senhor venceu o príncipe deste mundo. E eu creio que o Senhor vai voltar. E é de joelhos e com muita fé no meu coração que eu te peço agora o meu perdão. Me perdoa, Senhor. Apague as minhas iniquidades. Apague, Senhor, as minhas transgressões. Me dê agora a certeza do meu perdão e da minha salvação. Ao invés de eu tocar no Senhor, como fez Tomé, toque o Senhor em mim agora. Toque com poder e me liberte de tudo aquilo que não te agrada, e arranca de mim os meus pecados, as minhas culpas, os meus remorsos. Retira agora toda condenação e escreve o meu nome no livro da vida, e me dê, Senhor, a certeza da minha salvação, porque o Senhor é para todo sempre o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.